você vai ver neste documentário. Esse elemento, ele significa a saliva de Cristo, conforme os ladrões bispos da Universal. Metas e ofertas que pastores da Igreja Universal batem para enganar o povo. Vamos colocar mais uma vez a meta dessa Colubandeira aí, Universal do Colubandeira, R$23.000. Dá uma olhadinha aí nessa meta. Um assassinato de um jovem que foi queimado vivo por bispos e pastores da Universal. E a partir daí, ele levou esse garoto para a igreja e lá ele certamente deve ter praticado atos de violência sexual contra essa criança. Por que digo ato de violência sexual? Porque o corpo do garoto ele é encontrado totalmente carbonizado. O pacto que há entre a Universal e a maçonaria. Pode jogar um pouco de terno, vai jogar. Isso, é isso aí, graças a Deus, é isso aí. Olá, você que nos acompanham por esse documentário, que tem por objetivo mostrar como é feito o esquema de corrupção na Universal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego Ribeiro e desde os meus 15 aos 18 anos estive presente dentro desta organização para ser capacho da Universal, exclusivamente para manipular as pessoas por intermédio das ordens do responsável por essa organização, chamado Edir Macedo. 25 de junho de 2004, numa sexta-feira, foi aonde eu entrei na Igreja Universal do Reino de Deus aqui de Del Castilho, Catedral Mundial da Fé. Aparentemente, nós entramos para conhecer o trabalho deles pelas propostas que tem no programa de televisão, de rádio, aonde eles nos mandam ir nas igrejas deles para que nós possamos ser abençoados. Pois bem, nesse dia, nessa sexta-feira de 2004, eu entrei e conheci o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Aparentemente parecia coisa boa, mas no decorrer da minha caminhada lá dentro eu percebi que há algo de errado. E neste documentário nós vamos saber tudo que eu passei, começando aqui pela Catedral Mundial da Fé, aonde eu comecei como membro, mas logo depois eu me tornei pastor e também obreiro aqui pela Catedral. Nós vamos aqui estar falando a respeito dos contra-cheques, da onde era feito os pagamentos dos pastores, do INSS, da certidão, aonde nós tínhamos que tirar para que, se nós fôssemos transferidos para outro estado e viéssemos a falecer lá em outro estado, os meus familiares não poderiam trazer o corpo de volta aqui para o Rio de Janeiro. Coisas como esta e muito mais chocante vocês vão ficar sabendo neste documentário. E nessa parte do documentário, eu estarei contando aqui, passo a passo, da minha trajetória pela Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2004 foi por onde eu, por estar passando por diversos problemas, dificuldades, tanto na família, tanto com problemas financeiros, com relação também ligada à família, eu estava em busca da solução desses problemas. Então eu vou aqui contar, bem resumido, como tudo aconteceu nessa trajetória. Na televisão, pela TV Record, passava o programa da Igreja Universal, que na época era Ponto de Luz. E ali, o cidadão intitulado bispo oferecia às pessoas a oportunidade de a vida serem transformadas. E eu, como milhares de pessoas que estavam precisando dessa saída, dessa porta de escape para esse problema, eu resolvi conhecer o trabalho da Igreja Universal. Até então, eu ouvia falar mal, mas eles falavam na televisão que as pessoas falavam mal por inveja, por perseguição, até aí tudo bem. Em 2004 eu conheci o trabalho da Igreja Universal, cheguei na Universal com os meus 14, 15 anos, e aí
frequentando as reuniões, recebendo instruções dos pastores, dos bispos lá, a minha vida não mudava, era corrente atrás de correntes, enfim. Em 2005, eu fui apresentado ao grupo jovem. Fiquei mais ou menos durante um ano de membro, depois fui apresentado ao grupo jovem. Fiquei também um pouco de tempo no grupo jovem, com aquela de ficar trazendo o jovem para a reunião do grupo jovem e coisa e tal. Então, eu recebia essas instruções de trazer jovem para dentro da igreja. E, conforme o passar do tempo, o que era prometido que a minha vida fosse mudar, não mudou. Ou seja, qual era a estratégia? A estratégia era a seguinte: você faz uma campanha de 7 sextas-feiras e a sua vida ela vai mudar em 7 sextas-feiras, algo que não aconteceu. Quando chegava ao final das correntes, o pastor ou o bispo, ele apresentava mais outras correntes para você participar. E quando você caísse na real, você estava cheio de corrente, você estava acorrentado na corrente e sua vida não mudava. Era campanhas, era propósito, era dízimo, era oferta, tudo fazia direitinho conforme os pastores mandavam. Nada fazia errado, era tudo detalhado. Só que a vida não mudava. Como muitas pessoas que talvez estejam me assistindo agora, fazem o mesmo, a vida não muda. E elas ficam se perguntando, o erro está comigo? Não, o erro não está com você. E eu vou te falar por que mais na frente. Então, eu do grupo jovem passei para o grupo de evangelização na Catedral no Rio de Janeiro. Ali eu era instruído também a trazer as pessoas para a igreja ter muita gente para poder, creio eu, como evangelista na época, trazer muita oferta, mas a intenção era outra, como vocês vão saber mais na frente. E de evangelização eu passei a ser obreiro da Universal. Nessa que eu fui obreiro, ainda eu não sabia a intenção dos bastidores da Universal. Quando eu fui obreiro, eu lá recebia meu uniforme e tal, gravata, calça, que a igreja não dá nada, nós temos que comprar com o nosso dinheiro, senão você não é obreiro. Então compramos o uniforme, ficamos lá na reunião servindo o povo, distribuindo o objeto ungido para as pessoas, atendendo, ouvindo o sofrimento das pessoas, tentando dar uma solução, mas não tinha. Até falava, olha, faz a campanha tal, faz a campanha B, faz a campanha da prosperidade, faz a campanha da terapia do amor, tal. E a pessoa fazia e sempre reclamava. Mas não acontece, estou 3, 5, 10 anos fazendo, não acontece nada. E a gente sempre era treinado a dar uma desculpa para as pessoas. Tem que perseverar, tem que ter fé. E nisso as pessoas ficavam empurrando com a barriga. E nisso a minha dedicação na Universal era tão grande, que causava inveja a muita gente, que eu fui chamado a ser pastor da Universal. Aos meus 16 anos de idade, eu fui chamado a ser pastor da Universal. E aí que eu fui conhecer o que é um mercenarismo. Eu não sabia o que significava essa palavra mercenarismo. Eu não sabia o que significava a palavra pilantra. Eu não sabia o significado da palavra filhos do diabo. Eu não sabia o que era isso. Falsos profetas. Eu não tinha ideia do que era falso profeta. Para mim, falso profeta era só o Papa da Igreja Católica. É isso que eu achava que era o falso profeta. Mas, na Universal, eu descobri que lá dentro é que estavam todos esses tipos de coisas ruins que a Bíblia intitula. Quando eu cheguei na Universal, eu tinha 16 anos, então eles me passaram uma bateria de exames para que eu pudesse tirar, né, nos hospitais particulares, tal, enfim, público. Eu tinha que dar meu jeito de tirar esses exames. Era cerca de 30 exames. Esses exames me custou quase R$1.200. Que outrora o pastor tinha dito que ia me ajudar a ser pago e não me ajudou. Eu paguei esses
exames e fui levantado a pastor da Universal pelo bispo na época, Célio Lopes. Tá? Ele me levantou e aí eu fui ser auxiliar. Comecei a morar dentro da Igreja Universal. Dentro da Igreja Universal tem uma espécie de quartel. Igual esses quartel do Exército, dentro da Universal também tem um quartel, na qual os auxiliares ficam lá, sendo capacho dos bispos e dos pastores titulares, dos pastores mais velhos, marmanjos. Então nesse quartel só tem jovens, auxiliar jovem que estão chegando agora. Aí eles passam por várias humilhações, enfim. Quando eu cheguei na Universal, eles imediatamente me enviaram para o Banco Bradesco, porque a Universal tem conta lá. E eu fui obrigado a abrir uma conta na qual a Universal iriam depositar todo mês o meu salário. Desculpa, todo mês não. Toda quinzena e todo final do mês. Na Universal o pastor recebe por quinzena, não é mensal. Assim, alguns pastores, como recebem com um valor muito alto, recebem mensal. Os auxiliares recebem por quinzena, todo dia 15, todo dia 30. Chegando nesse banco, a Universal me fez ter cartão de crédito, tá? Esse cartão de crédito aqui, você poderia fazer compra aonde você quisesse, em qualquer lugar do mundo. Esse cartão é internacional, tá? Receber cheque sem limite. Se eu quisesse chegar na zona sul de qualquer lugar do país e tirar uma casa, eu conseguia com esse cheque aqui. Porque quem era a minha responsável, né? A minha fiadora era a Igreja Universal. A Igreja Universal é fiador daqueles que são auxiliares da Universal. Então você recebe esse cheque sem limite. Você quer um cheque desse? Eu tenho certeza que no final do vídeo você não vai querer esse cheque não. Então você recebe cartão de crédito e um cheque. Você também, como eu falei, todo dia 15 e todo o dia 30 você recebe o seu contra-cheque. Contra-cheque, aonde vem aqui o que você vai ganhar como auxiliar da Igreja Universal. Então, já temos contra-cheque, é igual uma empresa, contra-cheque, cartão de crédito sem limite, cheque especial também sem limite. Aí a Universal te pagava o INSS, caso acontecesse algum acidente e tal, aí você pagava o INSS, a Universal pagava. E tinha também essa certidão aqui. Essa certidão é o seguinte: você vai num cartório lá na Suburbana, na Avenida Suburbana, e lá tem um cartório do seguinte: se você for transferido para algum outro estado ou país e vier a falecer nesse país, os seus familiares não têm o direito de trazer o seu corpo para ser enterrado no seu país ou estado natural. Você não tem esse direito, os seus familiares não têm esse direito. Um exemplo, que eu morri na África, o meu corpo tem que ser enterrado lá, porque a Universal não quer ter custos de trazer corpo de lá para cá para os meus familiares enterrarem o meu corpo. Então essa certidão ela é obrigada a tirar, a Universal te obriga, se você não tirar, você não é pastor da Universal. E o passaporte, o meu passaporte, onde eu fui obrigado também a tirar, porque eu ia sair do país, só que aí, graças a Deus, eu não saí, porque eu nem não sei aonde eu estaria hoje. Então tá aqui o meu passaporte, que eu também fui obrigado a tirar. Isso aqui, esses custos todos, foi eu que tive que pagar, tá? E aqui
é o plano de saúde que a Universal dá pela Life Empresarial. É um contrato da Life Empresarial, onde a Universal te dá direito a um plano de saúde que nós, os auxiliares que pagavam, não era a Universal não, hein? A Universal é tão miserável que nem um plano de saúde pagava os seus pastores. Auxiliares, não é os titulares não. Sabe por quê? Essa diferença com os auxiliares para os titulares? Porque os auxiliares não batiam a meta. Então não valia. A Universal ela não estimula o auxiliar a nada. A só fazer dele de um escravo. Ver se ele está capacitado a ajudar realmente a Universal. Aí coloca ele para limpar rosa, para carimbar jornal, para sair pelas favelas para buscar as pessoas, para trazer para dentro da igreja, para madrugar dentro de uma sala para ficar atendendo o povo. Enfim, uma série de obrigações. Então, o auxiliar, geralmente, ele não tem essas regalias. Ele fica dentro de um quartel preso, ele tem um almoço, muitas das vezes era sopa estragada, que a gente comia, tomava, né, sopa estragada, às vezes tinha comida, às vezes não tinha, às vezes era pão mofado, e era muito normal um auxiliar passar mal de dor de barriga, era muito normal. Enfim, eu, como já contei nesse documentário, passei por várias igrejas na qual resultaram-se numa dívida de 23 mil reais. Por que, Diego? Porque a Universal fazia nós, os auxiliares, usar esses cheques e cartões para comprar campanhas, para comprar objetos ungidos a dar por povo. E quando a gente não batia a meta, a Universal não ajudava a gente a pagar essas dívidas que nós tirávamos com o nosso nome. Então, o que acumulou-se? Dívidas. Isso aqui que você está vendo são cheques sem fundos que batia na nossa conta porque a Universal não nos repassava o dinheiro para que fosse para a nossa conta, para que o cheque viesse a ser compensado. Então, você ia lá, tirava o seu cheque e comprava um objeto ungido. Aí vamos lá, 5 mil reais de objeto ungido. Esse cheque aqui eu tinha com 16 anos. A Universal ela dá cheque especial, cartão de crédito para jovem de 16 anos, cheque especial. Um golpe terrível. Aí, esse cheque não compensa na data porque a Universal não depositou o dinheiro. Ela usou o teu nome para você comprar objeto ungido e aí não compensou porque não tinha dinheiro na conta. Aí fica um cheque sem fundo. Nesse cheque sem fundo, acaba parando em mão de agiotas. Aí na mão das agiotas você passa por pressão, por ameaça de morte. Porque a Universal, lá dentro da Universal, é uma quadrilha. Os seguranças da Universal são policiais disfarçados, chamados P2. Muitos deles são preparados para matar quem fala mal da Universal, quem se levanta contra a Universal. E nisso que você está endividado e não paga, porque a Universal ela vende o seu cheque sem fundo, aí você não paga, aí eles te ligam te ameaçando. Fora as cartas de cobrança, olha quantas cartas de cobrança que vinha. Isso aqui é tudo carta de cobrança desses cheques. Desde 2008, a data que eu saí da Universal, essas cartas chegam até mim. Aí eu te pergunto, por que a Igreja Universal faz isso? Ela chama o jovem, você vê crianças, jovens, adolescentes no púlpito da Universal. Por quê? Porque eles têm nome limpo. 16 anos não tem nome sujo. Aí eles tacam esse cheque, cartão de crédito, aí eles fazem a festa. Eles te usam como cobaia, como bode expiatório, aí usam teu nome lá para comprar campanha, para comprar objetos ungidos, rosas, jornais, CDs, para você vender dentro da Universal. Aí, a minha saída da Universal se deu em 2008. De 2008 até agora, 2012, 2013, minha vida foi um inferno. Por quê? Eu adquiri essas dívidas de 23 mil reais.
aonde a taxa de juros aumentava a cada ano, porque como eu quando saí da Universal não tinha condições de pagar, porque quando você sai da Universal você sai com a mão na frente e outra atrás, embora eu poderia processar a Universal e ganhar um bom dinheiro em cima, porque eu saí doente por causa deles, porque eles deixavam eu passar fome. Então eu saí doente e eu poderia ganhar um bom dinheiro. Então o que eles fizeram? Eles ficaram desesperados, queriam que eu assinasse um termo de que eu estava saindo pela minha própria vontade. Eu não assinei termo nenhum. Então o que eles fizeram? Agora eles fizeram contrato. Para você ser pastor da Universal agora, você tem que fazer um contrato. Tem um contrato reconhecido em firma, aonde você não tem direito mais nenhum de arrancar um centavo da Universal se eles te expulsarem ou se você saírem. É um contrato trabalhista. Ou seja, ser pastor não é mais uma coisa vinda de Deus. Agora é um contrato trabalhista pela Universal. Então, para você ver como é feito essas pilantragens nos bastidores da Universal. Você, mãe e pai, ou você jovem, que tem um desejo de colocar seu filho lá ou de você ser pastor, se prepara, porque você vai cair numa arapuca. Eu adquiri 23 mil reais de dívidas só com cheque, fora 15 mil reais com agiotas. 38 mil reais de dívidas de 2008 até agora. Agora em 2012 que eu consegui me livrar dessas dívidas. Estava com meu nome sujo no SPC, no Serasa, no Banco Central. E agora em 2012, com muita garra, com muito sacrifício, muita guerra, horas e horas trabalhando quase que 36 horas por dia, consegui limpar meu nome, consegui estabelecer o meu crédito e hoje, graças a Deus, graças à força de Deus, não devo nada a ninguém. Não devo mais a agiota, não devo mais a banco nenhum. Por quê? Porque eu saí desse engano na Universal e graças a Deus, hoje eu sou livre, porque eu não devo mais nada a ninguém, tá? Então essas dívidas aqui, na qual eu adquiri pela Universal, hoje estão quitadas. Porém, eu estou dando esse alerta para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe que eu, ok? Então está dado aqui o recado para que você não venha cair na mesma arapuca que eu. Em 2006 foi aonde eu conheci quais são os caroços que tinham dentro desse angu chamado Igreja Universal do Reino de Deus. Quando estava como membro, não conheciam as técnicas de enganações e de manipulações que os pastores e bispos usavam por detrás dos bastidores para enganar e iludir o povo. Em 2006, como já tinha dito, foi aonde eu ingressei nos bastidores da Universal como pastor. E eu pensava que como membro eles eram de Deus, mas olha só o que eu descobri. Você que está assistindo essa gravação, você pode acompanhar aí um elemento aonde nós pegamos dentro da Universal de São Cristóvão, Rua São Januário, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Esse elemento, ele significa a saliva de Cristo, conforme os ladrões bispos da Universal estavam distribuindo para o povo, usando esta seguinte passagem: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Aí, olha só o que esses pilantras fazem. Eles pegam um texto bíblico, eles pegam um versículo, nem sequer é o texto, no caso eles pegam um versículo, distorcem o contexto e olha o que eles dão para você aí, ó. Saliva. Eu não sei que material é esse, não sei que material é esse, é um material gosmento, entendeu? Até acredito que não seja realmente saliva, mas também pode ser, só pela pilantragem deles em distribuir isso
e dá para o povo dizendo que é ungida, já dá para a gente perceber o caráter dessa gente. Então tá aí, ó. Eles usam um texto bíblico, isso é da igreja, que na verdade é uma empresa universal do Reino de Deus, em São Cristóvão. Atenção, hein? São Cristóvão, você que quiser comprovar, tá? Está distribuindo lá em São Cristóvão a saliva de Cristo ungida. Claro que esse Cristo que eles estão pregando não é o Cristo da Bíblia. Esse Cristo que eles estão pregando